Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão sobre o seu coração e vamos fazer uma breve oração para nos aprofundarmos mais na palavra de Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, em cuja presença nós aqui estamos nesse instante, ó Pai, e estamos gratos porque temos acabado de ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos, continua falando conosco, Senhor, através da Tua palavra, porque o Senhor sabe que de nós mesmos nada temos, mas aquilo que falamos, Senhor, nesta noite, que seja tão somente vinda do trono da graça do Senhor através do Teu Santo Espírito. Abençoe todos quanto aqui se faz presente, e que todos possam Te glorificar e receber a Tua palavra no coração com alegria, para a honra e a glória do Teu nome, nós Te pedimos e já Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém? E pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos o homem de Deus, Josué, que foi o sucessor de Moisés, logo após Deus ter recolhido a Moisés, e como Deus nunca desamparou o seu povo, como nós vimos a semana passada, hoje faz 8 dias, que estávamos aqui reunidos falando acerca da preocupação em que os discípulos ficaram quando Jesus falava para eles que eles não se turbassem o coração. Nós vemos que Josué, logo após a morte de Moisés, Josué, ele recebeu da parte de Deus uma incumbência muito grande de cuidar ali do povo que outrora Moisés estava cuidando. E como a Bíblia nos diz que não foi muito fácil para Moisés conduzir o povo, quando o povo saiu do Egito, quando o povo vivia escravizado pelo faraó lá no Egito, e Moisés, ele sendo usado por Deus, ele foi falar com o faraó, pedindo que faraó libertasse aquele povo que se encontrava escravizado. O faraó foi resistindo, mas chegou um momento em que ele não pôde mais resistir. E assim o faraó liberou o povo para que o povo pudesse sair do Egito. Passados os dias, o povo começou a reclamar, o povo começava a murmurar, o povo começava a falar mal do seu líder Moisés. Por quê? Porque o povo, por causa da sua desobediência, começou a padecer algumas necessidades, mas isto por causa da desobediência. Porque o homem que desobedece a Deus, com certeza, ele vai passar por dificuldades muito grandes. E a própria palavra de Deus nos diz de que se queixe o homem dos seus próprios pecados, ou seja, da sua própria rebeldia. Então, os dias de Moisés se findaram aqui na terra, mas Deus continuou amando o povo. E para que o povo não andasse segundo o seu bel prazer, Deus escolheu dentre aqueles homens um varão chamado Josué, um homem que estava sempre ao lado do seu senhor chamado Moisés. Josué estava sempre ali, sempre que Moisés precisava de Josué,
Josué dizia: eis-me aqui. Por quê? Porque quando o homem tem compromisso com Deus, quando o homem ele se submete a fazer a vontade de Deus, ainda que muitos venham ali abandonar, mas sempre tem um remanescente que está ao lado daquele que faz a vontade de Deus. E assim aconteceu, porque Josué estava ali, ao lado do seu senhor Moisés. É tanto que a Bíblia nos diz lá no capítulo 1, quando Deus chama a Josué, Deus diz: Josué, meu servo Moisés é morto, mas tu vai passar o Jordão com este povo. Tu vai passar o Jordão com este povo. Não seria uma tarefa difícil, não seria, uma tarefa fácil. Mas Deus falou da seguinte maneira: assim como eu fui com Moisés, o meu servo, assim serei contigo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então, assim como Deus operou nos dias de Moisés, Deus estava falando diretamente para Josué: assim também eu vou estar do teu lado. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Deus, tão somente Ele quer que nós venhamos nos esforçar e termos bom ânimo, porque a caminhada com o Senhor Jesus, ela é espinhosa, ela é árdua, mas ela traz um prazer muito grande no final. Louvado seja o santo nome de Jesus. E nós vemos aqui que Josué, ele estava ali instruindo o povo. Por quê? Porque o povo continuava na sua rebeldia. O povo continuava servindo a deuses estranhos, fazendo coisas que não estavam agradando a Deus. E muitas vezes nós podemos também se encontrar desta mesma maneira, porque não basta apenas frequentarmos uma igreja, não basta apenas levar consigo o nome de cristão e não vivermos o cristianismo como Jesus estabelece pela sua palavra. Então o povo dizia que tinha Deus, o povo estava dizendo: nós também temos a Deus, mas estavam vivendo segundo o curso do mundo naquela época, como também acontece nos dias atuais. Então Josué, usado por Deus, diz: porém, se vos parece mal servir, no capítulo 24, versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, ou seja, é ruim servir a Deus dessa maneira. Como que diz? Para mim servir a Deus desse jeito, porque para muitas pessoas servir a Deus é ter casas boas, é ter mansões, é ter uma conta muito gorda no banco, é estar com a sua despensa na sua casa abastecida de todo tipo de alimento. Mas não é assim. Para servir a Deus, Deus pode dar tudo isso, conforme foi falado nesta noite: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a coisa mais importante para o cristão, para o homem, é buscar primeiramente o reino celestial, o reino de Deus. Por quê? Porque a nossa vida aqui nesta terra é transitória. A nossa vida nesta terra é passageira. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus: ainda um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, quem tem essa esperança, não busca as coisas terrenas, não se envolve com as coisas que são transitórias desta vida. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, se vamos estar na casa de Deus, se vamos estar servindo a Deus, ou se já iremos partir para o além.
Porque a palavra de Deus nos diz que basta para cada dia o seu próprio mal. Para cada dia basta o seu próprio mal. Então Josué estava aqui instruindo o povo que já tinha ouvido estas mesmas palavras pelo seu senhor Moisés. Então Josué diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais. Vejam só, os pais daquelas pessoas daquela atualidade tinham vivido também uma vida pregressa. Moisés instruindo o povo, e o povo começou a desobedecer a ponto que Deus falou para Moisés: dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, os de 20 anos acima não entrarão na terra prometida. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque o próprio Deus enviou uma praga de serpentes, e as serpentes picavam o povo, mordiam o povo. Por causa da desobediência do povo, o povo era mordido de serpente, e morreram no deserto, e não entraram no repouso de Deus, não viram a terra prometida. Josué estava dizendo para aquele povo, aquele remanescente, Josué estava dizendo: o qual serviram vossos pais, que estavam da além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ele foi muito cauteloso. Josué, ele foi um homem muito prudente, porque aquilo que ele aprendeu da parte de Deus através de Moisés, ele colocou no coração. Ele apenas não ouviu e fez-se de ouvido de mercador. Não, ele ouviu a palavra de Deus e colocou no coração, a ponto de chegar para a sua família e falar ali com toda propriedade, conforme ele diz aqui: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque ele teve o cuidado de instruir sua esposa, ele teve o cuidado de instruir seus filhos, ele teve o cuidado de instruir seus servos a seguirem a Deus. E é isso que o cristão, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, é isso que ele tem que fazer também. Ele tem que ter este cuidado, porque a vida eterna, ela existe. A vida eterna não é um mito, a vida eterna não é uma fábula, a vida eterna não é uma história que foi contada para que as pessoas viessem ali ouvir e dizer vida eterna. Não, a vida eterna é onde você escolhe viver ao lado de Deus ou em um lugar separado de Deus. Nós vamos para o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo de número 6. Nós vamos aqui ver aqui alguns versículos da palavra de Deus, também aqui no livro de João, aonde João capítulo de número 6, versículo de número 45, nós vamos ver que Jesus, ele fez e faz tanto pelo povo, mas muitos tão somente querem receber da parte do Senhor Jesus as bênçãos, mas não querem compromisso com o dono da bênção, que é Jesus. Nós vemos aqui no capítulo 6, começando pelo versículo de número 65, Jesus diz assim: e dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele.
Vejam, meus amados irmãos, que o próprio Jesus, ele foi abandonado pelos seus próprios discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele nunca prometeu vida eterna aqui nessa terra. Ele nunca prometeu bênçãos para as pessoas aqui nesta terra. Ele nunca disse: não, vocês me seguirem, de nada vocês vão ter falta. Enquanto Jesus estava aqui nesta terra, os discípulos, eles eram supridos por o Senhor Jesus. Como nós também somos supridos, porque toda boa dádiva que nós recebemos vem do alto. Toda boa dádiva que recebemos vem da parte de Deus. Mas o Senhor Jesus, se os irmãos depois na sua casa podem ler esses versículos que antecedem esse, e vão ver porque os discípulos começaram a abandonar ao Senhor Jesus. Jesus então disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Uma grande multidão. Jesus fala palavras que eram palavras de exortação para o povo, mas o povo começou a quê? A sair. Não, seguir a Jesus e receber essas palavras duras, não, de maneira alguma. Ficou os 12. Jesus olha para eles e diz: e vocês, querem também retirar-vos? A Bíblia nos diz: respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Pedro, ousado pelo Espírito Santo, ele diz: a quem iremos nós? Ou seja, nós vamos buscar quem? Nós vamos confiar em quem? Se somente o Senhor tem as palavras que nos faz chegar ao céu. Porque Jesus Cristo é o nosso único passaporte que nos leva para o céu. É Jesus Cristo. Então, Pedro, sendo assim usado pelo Espírito Santo, diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que quer dizer Salvador, Jesus Cristo, Salvador ungido. Jesus foi o ungido de Deus, que veio ao mundo para quê? Para redimir a humanidade, para comprar para Deus um povo santo, zeloso e de boas obras. Um povo que não pode mais andar segundo o curso deste mundo, mas segundo a palavra de Deus. E para encerrarmos, nós vamos continuarmos aqui no Evangelho de São João, no capítulo de número 17, para nós encerrarmos a mensagem. No capítulo de número 17, de João 17, Jesus fala da seguinte maneira: logo após Jesus fazer uma oração, ou seja, continuando, orando pelos seus discípulos, porque Jesus, ele não quer que ninguém saia da presença dele. Não é do agrado de Deus que a alma venha se perder, não, de maneira alguma. A Bíblia diz que ele não querendo que nenhuma alma se perca, mas que todas cheguem ao conhecimento da verdade, ou seja, que todas as almas venham conhecer ao Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo de número 14, Jesus fazendo ali a oração pelos seus discípulos, por aqueles que estavam servindo a Deus, e esta mesma oração ela nos edifica, porque aqueles que servem ao Senhor Jesus são discípulos de Jesus. Então Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Quantas vezes
Recebemos pedradas porque somos cristãos, porque professamos a fé genuína em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes nós recebemos pedradas por estarmos servindo a Deus, por estarmos seguindo um evangelho sem mácula e sem mistura, e até mesmo muitas pessoas que se dizem cristãos e não são, como diz a palavra de Deus, começa a nos apontar. Não é isto? Muitas pessoas que se dizem cristão, a Bíblia diz, muitos que se dizem cristão e não são, mas mentem. E tem muitos que estão mentindo, mercadejando com a palavra de Deus, deixando o rudimento da palavra. Muitos deixam o rudimento da palavra para seguirem preceitos segundo os homens. E esquece que o mais importante é buscar a palavra. Porque é na palavra que nós temos o quê? Temos força para vencermos as adversidades que o mundo traz sobre nós. É pela palavra. Então Jesus diz: dê-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus está dizendo, eu não sou do mundo, o mundo está me odiando porque eu não sou. E aqueles que recebem a tua palavra também serão odiados, porque eles também não são do mundo. Estão vivendo no mundo, mas eles não são do mundo, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós somos peregrinos, estamos peregrinando, estamos passando um tempo aqui. Mas a nossa morada eterna não é aqui, é na glória celestial, louvado seja o nome de Jesus. Então nos diz, versículo de número 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque o mal está rodeando toda a terra. O mal circula por toda a terra, e este mal, muitas vezes ele vem de encontro a nós para nos entristecer e deixarmos o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Ou seja, muitas coisas acontecem para quê? Para que a pessoa desista de servir a Deus. Às vezes a pessoa diz, eu não vou mais para a igreja porque a igreja era cheia, agora está seca. Eu não vou mais para a igreja porque aquela minha amiga não está indo mais. Eu te pergunto, Jesus, ele diz da seguinte maneira, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus não conta com multidão, Jesus conta com aqueles que se dispõem a fazer a vontade dele. Porque ele foi abandonado pela multidão. Quando os soldados romanos chegaram, Jesus estava cercado de discípulos e outras pessoas, mas nenhum se colocou à frente e dizer, não vai prender o meu mestre. Todos abandonaram. Inclusive, aquele que chegou a dizer, ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei, que foi Pedro. Pedro chegou para Jesus e disse, olha, todos podem te deixar, mas eu não vou te deixar. Jesus diz, Pedro, uma coisa eu tenho para te dizer. Antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu me negarás. E aconteceu. Por quê? Porque o homem é falho. Porque o homem é falho. Mas o homem que se apega a Jesus Cristo, ainda que ele cometa falha, mas ele reconhece a sua falta, conforme aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que depois Pedro chorou amargamente por ter abandonado o seu Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus diz, não os peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus diz, olha, eles não são do mundo, mas que o Senhor livre, eles estão no mundo, mas livra eles do mal. Louvado seja Deus. Por eles, no versículo de número 18 diz, assim como tu me enviastes ao mundo, também
eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, Jesus, ele é a única verdade. Jesus é o único caminho. Jesus é o único precursor que nos leva ao Pai, que é Deus. Então, por isso que ele diz assim, que nós sejamos santificados na verdade. E o que é ser santificados na verdade? É viver separado das coisas que contaminam a nossa alma. Santidade, separado do mundo, para viver para o Senhor Jesus. E como vivemos para o Senhor Jesus? Vivemos conforme nos ensina a sua palavra. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem entendeu a palavra nesta noite? Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus, na sua bondade, infinita misericórdia, o que mais Ele quer para mim e você é que venhamos nos submeter somente àquilo que Ele nos ensina pela sua palavra. Não adianta você ir pela cabeça de A ou de B, ouvir aquilo que fulano ou cicrano diz. Se estiver dentro da palavra, você pode receber e guardar no seu coração. O apóstolo Paulo diz assim que nós devemos ouvir de tudo e reter o bem. Ou seja, aquilo que traz edificação para a minha alma, eu recebo de bom grado, porque vem para edificar a minha alma, vem da parte de Deus. Mas aquilo que vem para entristecer a minha alma e me levar para o caminho de trevas, eu não posso de maneira alguma receber. Por quê? Porque não vem de Deus. Então, se eu tenho comunhão com Deus, se você tem comunhão com Deus, devemos se submeter à palavra de Deus. Então, que Deus assim vos abençoe. Vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus pela palavra que Ele nos deu nesta noite. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que temos acabado de ouvir nesse instante. A tua palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma a vida do mais vil pecador em uma nova criatura. E nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos andar em conformidade com aquilo que nos ensina a tua palavra. Que não sejamos de forma alguma, Senhor, enganados por fábulas, por palavras persuasivas, Senhor, mas que possamos viver em conformidade com aquilo que o Senhor nos diz, que vivamos em santidade conforme nos ensina a tua palavra. Isso nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.